I find that there's a very energetic discussion which takes place on technological sovereignty. Vejo que tem uma Much of it discussão also aqui takes sobre place in India as well. And a as I tecnologia mentioned e earlier, temos esse to problema na Isabella, Índia também. I think there's a lot of similarity between what we Eu do acho in que nós India temos and what muitas is happening in Brazil. similaridades com o que queremos. Brazil is a growing economy, a very big country. So is India. O Brasil é Brazil has got a país better muito GDP. grande. A Índia também. India has a better population stake, so bigger market. A Índia tem mais população, então nós temos But mercado today, maior when I também. speak about how we can utilize the Tech Forum, E the quando BRICS eu Tech Forum, falo como que a gente for pode usar o our fórum sovereign de data tecnologia sovereignty, for our technological e sovereignty, trazer I intend to bring soberania out para a in nossa three parts. tecnologia, The first part is when I eu mention gosto some de dividir em risks três that we face partes. A together primeira é quando eu falo do BRICS. for our technological sovereignty. The second part A is where I segunda outline parte briefly a form of strategy where we could é que take forward precisamos de uma together in various estratégia formats within the BRICS onde Forum as to how we podemos can take care superar of our em sovereignty. conjunto. And finally, a A little tradução roadmap pede desculpas, a mas o policy áudio está roadmap picotado. which would help all of us come together on issues. In each of Nós them, I poderíamos have criar about 4 mapa to que 5, pode sometimes nos 9 ajudar points. aqui So em let me start with the questões first part quickly. diferentes. Deixa eu começar aqui And com the a first terceira part is where I parte. outline 5 major risks or challenges that we all face together. Nós temos 5 riscos In our ou desafios technological que enfrentamos em conjunto em relação à nossa soberania And tecnológica. that is that there are disruptive changes which have taken place recently Temos algumas in the mudanças de geopolitical software sphere. que aconteceram recentemente. Technology has always driven geopolitical A situations. We Tecnologia saw it in the sempre Second conduziu World War. After situações that, when the geopolíticas, nuclear desde a technology Segunda Guerra changed the Mundial, situation in the quando geopolitical a arena. tecnologia We then saw nuclear manufacturing 3.0, Considerou. 4.0. Now we are going into 5.0, Industrial Revolution 5.0. Nós começamos Well, com a Revolução Industrial 4.0. We've seen estamos how partindo manufacturing para changed from one 5.0 part of the agora. globe to the other part of the globe. And Nós temos cutting-edge diferenças innovation entre remained manufaturas em uma with parte do globo certain e outra parte Western nations. do globo. And now we are in the middle of a digital multiverse for the last 15 to 20 Agora years, estamos, which is largely no meio- dominated by certain players who are in a the tradução field pede of desculpa, innovation, mas o áudio está saindo especially in the picotado. digital multiverse. So that's one major risk that we face. It is Isso é dos digital principais riscos hegemony. que enfrentamos. The second issue is that we are in an era of multi-domain A segunda contestation, questão é que which nós has got estamos more numa era de intensified. multidomínio. Geoeconomics is now being weaponized, and we see Economia e tariffs being geopolítica used estão sendo as a way of pressurizing nations. transformados em armas Brazil faces e 50% formas de tariff. pressionar nações. India faces 25% tariffs as a Brasil baseline, enfrenta and another tarifas, a 25% Índia for buying enfrenta oil from Russia. tarifas de And afterwards, we were 25%. told that it's also because we buy armaments from Russia. And E tomorrow nós there fomos will be ditos que era something else porque nós that would compramos be brought armas up da against us. Rússia. Largely, it's a geopolitical issue. Isso é uma questão geopolítica. We see crypto deals being done between the US and Nós vemos Pakistan, acordos criptos sendo and we feitos pelos see Estados a lot of Unidos. family deals happening on the sidelines. E nós vemos muitos acordos familiares acontecendo. We also see that when India is pressurized for tariffs, Nós também vemos uma pressão sobre the a Índia United com States tarifas. itself is carrying out discussions for trade with Russia. Estamos tendo on rare earth discussões materials no which China Estado has para refused them, fazer negociações com as a well as Rússia. on getting their ExxonMobil into the Sakhalin oil blocks to get oil out of that. E também queremos entrar nos blocos econômicos If de America is to petróleo. drill for oil, drill baby drill is the name that Trump gave to it, then they Drill have é to o nome keep que the o Trump cost of deu oil high. para essa So situação. there is a lot of geopolitical positioning that is taking place Mas nós to temos ensure muitas that posições the access to geopolíticas technology que estão se and dando the nesse resources momento. that bring technology, rare earth materials and the like, are controlled by a few. This is A not new. tecnologia é controlada Tariffs por have been poucos. used earlier for various reasons. Tariffs were earlier used against Japan to contain the Japanese As tarifas technology. foram utilizadas This was in contra o somewhere in the Japão. 1980s. It did not succeed.
Tariffs were no also século, used na against década de China 80. in President Trump's first term. China did advance technologically again. A China What I'm avançou trying to say over here tecnologicamente Is mais that uma as vez. disruptions take que eu place, estou the tentando falar target aqui? adapts. And all of us are the É targets. que à medida que And as we have to infraestruturas adapt. Adaptation is the acontecem, name of nós the game. precisamos And nos therefore our adaptar. technological sovereignty is the E a nossa underlying reason soberania for us to be here together. tecnológica é o principal motivo para estarmos aqui hoje. Digital supply chains have been disrupted with single Cadeia vendor de- reliance by most of us. Everybody uses Microsoft suites. In India today, we have started off with a new Office suite. We call it the Zoho suite. We also use digital payment systems. Everybody in India today makes payments through digital means. I think if digital supply chains are intercepted, we would be greatly affected by all of these issues. It would lead to huge systemic failures, and we have to guard against that. I think Isabella quite seriously underlined this issue. We are also looking at connectivity in terms of undersea cables being intercepted, chip fragility. Taiwan and South Korea remained as the chip kings. Today, the US and Japan have moved on. The rest of us are yet to catch up. India is very much taking it forward, and in about 3 to 4 years, we should be having chip manufacturing in India at a large scale. Our data centers are Os mostly nossos offshore. centros de data, data centers são externos. Nós temos muitas leis de proteção de dados e agora as regras estão sendo implementadas e daqui a pouco, nos próximos anos, nós teremos a possibilidade de reduzir a nossa dependência nesses data centers externos. E isso é dado o uso da IA, AI porque uses data in huge quantities. a IA usa dados em grandes volumes. The fourth issue is sovereignty in semiconductors. A questão AI, de and clean semicondutores, energy. soberania I do not e need to energia limpa não tem que Innovation is ser the elaborada. new frontier, Nós sabemos and que together we have to be inovações at the são frontier. fronteiras e nós temos que And ultrapassá-las. finally, Por fim, when it comes to the risks, it quando is falamos ethnic dos and social riscos, polarization, nós temos uma polarização which is étnica e destabilizing some of social our governments que and desestabiliza some of alguns our dos areas nossos we governos see in the neighborhood of India. e nós vemos We have to isso guard against these. nos bairros das all of Índias. these Nós temos destabilization que attempts are trabalhar through funding contra isso e todas essas and through tentativas de digital desestabilização para manter a nossa soberania por meio da implementação tecnológica. And therefore we have to guard against techno-nationalism. Da mesma forma, nós temos que nos resguardar da exploração feita por outros países. Assim sendo, nós podemos olhar para quais estratégias podem ser adotadas no BRICS+, para garantir essa soberania e independência. E eu falo disso com muita responsabilidade. A primeira é a adaptabilidade como nações dentro do BRICS+. Temos que antecipar, ser vigilantes e ter agilidade nas nossas políticas. Não podemos ter sistemas que levam muitos anos para aprovação. Também temos que criar essas interdependências, mesmo que elas não existam. E nisso eu gostaria de fazer referência ao que meu colega da China mencionou. Essas interdependências podem não existir propriamente, mas e podem ser criadas. E é somente a partir do momento da sua criação que poderemos confiar uns nos outros. E esse é o fator que vai estabelecer a possibilidade de cooperação. Não pode haver uma única hegemonia nessa área de soberania tecnológica. Nós também temos que manter em mente que deve haver um lugar comum em termos de regulamentação e padrões. Para isso, nós temos que ter conselhos e grupos, talvez em formatos de acordos trilaterais e bilaterais, e isso me leva para a última estratégia. O BRICS+, é um grupo muito diverso, e todos estamos a diferentes níveis econômicos, bem como diferentes níveis tecnológicos. O que precisamos fazer é criar grupos trilaterais, bilaterais, onde podemos compartilhar tecnologias e assim
podemos trazer a tecnologia e a evolução para o sul global. Então, essa participação é para todas. Mas a primeira etapa tem que ser feita dessa forma para que não haja uma hegemonia que está acima das outras. E o BRICS+, pode e deve garantir isso. Me deixem falar um pouco do impacto da política e do roteiro que eu gostaria de ver para fins de colaboração entre os países do BRICS. E, particularmente, eu gostaria de falar da relação bilateral entre o Brasil e a Índia. Existem 9 questões que eu gostaria de mencionar por causa do tempo que me deram. A primeira sendo que nós temos que estabelecer um quadro de políticas para as tecnologias emergentes entre os nossos países. E há muitas semelhanças que podem ser compartilhadas nesse caso. Existe um sistema comum de regulamentações que pode ser harmonizado dentro de conselhos para estabelecer esses quadros. Pesquisa deve ser compartilhada entre os países e com outros países se necessário. Isso vai exigir descer até o nível de compartilhamento de protocolos de gateway e formatos digitais. Em segundo lugar, nós temos que criar os hubs de R&D para estabelecer confiança. Assim poderemos fazer produção conjunta, pesquisa conjunta e até esse momento não teremos interdependência. Essas coisas não são fáceis de se alcançar, mas podem ser feitas quando há vontade dos líderes. E se o presidente Lula, primeiro-ministro Modi, passarem essa informação para os seus funcionários, isso pode ser alcançado em pouco tempo. Nós temos o Conselho Europeu do FDA, que alcançou isso em um ano. E a próxima colaboração na Índia pode ser alcançada em menos de um ano. Então, quando há vontade política, e aqui estamos no local certo para falar disso, as coisas podem ser alcançadas rapidamente. O resultado é a criação de centros de R&D comuns que vão trabalhar com cibersegurança e IA. E também com a segurança a nível quântico. Nós sabemos que essas pesquisas quânticas são importantes. Nós vamos ter uma quebra dos blockchains, nós vamos trabalhar com a questão das criptografias e assim vamos passar para um momento de pós-criptografia quântica. Nós também podemos trabalhar no 5G, 6G e em outros métodos de segurança do IoD. Com isso, quase tudo vai ser baseado no IoD e é por isso que nós temos que construir espaços comuns de defesa cibernética, porque ela não tem fronteiras. Eu posso ser atacado de qualquer parte do mundo e a partir de diversas geografias e nunca saberíamos exatamente de onde veio esse ataque. À medida em que o IoD aumenta, a superfície de ataque aumenta e nós temos a magnificação em progressão geométrica desse problema. A terceira questão que eu gostaria de trazer à tona são as estruturas para acordos bilaterais de infraestrutura tecnológica. Eu acho que isso já foi feito, como mencionado pelos colegas, mas isso pode ser feito mais rapidamente e deve ser feito em diversas moedas. Não pode ser feito apenas numa moeda exclusivamente. Nós também temos que olhar para a resposta a incidentes e compartilhamento em sistemas de inteligência, que tem que ser feito de maneira honesta entre governos e organizações. A Índia tem os times de resposta emergencial, que é parte do grupo de TI, e tem aumentado o IBC para criar essa infraestrutura. Trocas têm que ocorrer entre os países para garantir que a segurança acontece entre fronteiras. Nós temos que unir nossos esforços para essa diplomacia. IA responsável
está sendo regulada por alguns países que vai nos tornar seguidores, mas temos que ser parte dos grupos de especialistas e líderes. E a ONU recentemente criou um esboço dessa regulamentação para que nós possamos trabalhar no mesmo nível, a partir da mesma linguagem. Por fim, e eu acho que isso é o último tópico a ser verificado, nós temos que criar treinamentos, seja de maneira multilateral ou bilateral. O BRICS, como um todo, não pode trabalhar em direção a isso. Por isso, nós temos que criar os sandboxes de regulamentações entre certos países. Nessa ideia, eu tentei trazer à tona os riscos principais, mas também as soluções para o futuro. E como eu mencionei num outro grupo, quando a disrupção chega para nós, há duas formas de reagir. E eu acho que a melhor forma, dentre elas, é olhar para as oportunidades. Senhoras e senhores, a nossa janela de oportunidade é muito pequena e nós temos que usá-la da melhor forma possível e mais rápida possível. Muito obrigada pelo tempo.